Foco e posicionamento. Esses são dois conceitos fundamentais para qualquer plano de branding e são dois conceitos basilares, são dois conceitos sagrados, fundamentais para que você possa ter uma boa imagem no mercado, para você fazer realmente uma construção sólida com a sua marca pessoal. Se você está aqui comigo no YouTube, por favor, se inscreva no canal, isso é importante para mim, porque toda terça e toda quinta a gente traz um novo olhar que envolve sucesso, carreiras, desenvolvimento pessoal e principalmente realização, que no fim das contas é o que realmente importa nas nossas vidas. Então, se você está aqui comigo no YouTube, eu fico muito feliz. Então se inscreva no canal, ativa o sininho aí para se lembrar e me deixa o seu comentário, que é muito importante a sua opinião sobre essa reflexão que a gente vai fazer aqui. Porque foco e posicionamento talvez sejam aqueles conceitos que a gente já ouviu falar muito por aí, nas reuniões, nas discussões, a gente pensa, as pessoas dizem, você tem que ter foco, você tem que ter foco. Mas eu queria que você compreendesse que o foco é um conceito sagrado, muito importante, a gente vai descrever ele aqui, e ele é fundamental para poder chegar ao essencial, que é o posicionamento. Então eu queria que você partisse da ideia, por favor, anota isso, registra, volta o vídeo, grava, para que você realmente tome consciência da importância desses dois conceitos. Porque posicionamento é a nossa representação mental, ou seja, é como as pessoas nos percebem. Um posicionamento só realmente se concretiza na sua totalidade quando ele está internalizado na cabeça das pessoas. Ou seja, quando as pessoas nos compreendem pelos sinais que a gente deu e pelos sinais corretos, ou seja, quando a gente obtém um reconhecimento das pessoas exatamente semelhante àquilo que a gente planejou para a gente. Então, quando a gente pensa num plano de marca pessoal, quando a gente pensa nos nossos próximos 3 anos, os nossos próximos 5 anos, a gente parte desse ponto B lá na frente, no horizonte, que é como a gente gostaria de ser reconhecido. É quando a gente estabelece uma série de diretrizes e orquestra os sinais nessa direção de uma coisa. E aqui vem o grande problema dos posicionamentos, é que muitas vezes o posicionamento das pessoas acaba sendo uma frase longa, um parágrafo, que descreve, mas não escreve, ou que agrupa várias coisas. E aqui vem um ponto definitivo para você refletir aí, que posicionamento é um exercício de fazer mais descartes do que fazer escolhas. Ou seja, você descarta tudo que você não é, ou que você não quer ser, e você escolhe uma coisa. Esse é um conceito repetido por Al Ries muitos anos, eu acho que pelo menos os últimos 40 anos do Al Ries batendo nessa tecla, e ele tem livros, tanto escritos com o título Posicionamento quanto o título Foco, mas eles levam a mesma coisa, eles levam a uma única coisa. Então o conceito que eu tenho trabalhado, para poder explicar para as pessoas, quem não é muito envolvido com o branding, o que é um posicionamento, eu digo para as pessoas que é representar alguma coisa para alguém, ou seja, representar uma única coisa. Então quando a gente pensa, eu gosto desses exemplos assim que a gente possa ilustrar para você compreender melhor isso, quando a gente pensa no arquiteto Niemeyer, a gente pensa em arquitetura. A gente não pensa em medicina, a gente não pensa em futebol, a gente não pensa em inovação, a gente pensa arquitetura, uma coisa que é a representação da obra do Niemeyer. Quando a gente pensa no Pitangui, que foi simplesmente considerado no mundo inteiro o rei da cirurgia plástica, a gente não pensa em arquitetura, a gente não pensa em futebol, a gente não pensa em inovação, a gente não pensa em nada disso. A gente só pensa em cirurgia plástica. Então, um posicionamento é uma representação que as pessoas têm, que eu tenho do Pitangui como o melhor cirurgião plástico do mundo, que era, ou seja, uma escola de cirurgia plástica. Então, todo o objetivo com o posicionamento é que as pessoas possam nos enxergar por um tema, por um prisma, pelo domínio de um tópico, por uma representação mental. E ele só realmente se concretiza quando a gente consegue dar sinais, a gente vai dando sinais, vai criando experiências com a nossa competência, com o nosso histórico, com as nossas atuações, com as nossas atitudes,
a gente vai conduzindo as pessoas para essa representação mental. Mas para que a gente consiga que as pessoas tenham uma única representação, aí vem a importância do foco. E eu diria para você assim que foco é uma coisa fundamental para levar ao essencial do posicionamento. E é aí justamente que as pessoas se perdem, porque a gente estabelece, mesmo que a gente consiga estabelecer na cabeça, bom, eu quero chegar lá daqui a 3 ou 5 anos, no meio do caminho a gente sofre pressão das circunstâncias, a gente sofre pressão das oportunidades nas nossas vidas, que muitas vezes passa uma oportunidade e a gente, olha que coisa interessante, eu faço isso, mas eu também posso fazer aquilo. E aí a gente, muitas vezes, essas oportunidades acabam se criando como uma armadilha nas nossas vidas, porque elas nos tiram o foco. E a gente acaba pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente estuda um pouco mais aqui, a gente melhora um pouco mais lá, e a gente acaba tendo uma dispersão que nos tira o foco e não vai nos levar ao posicionamento. E uma analogia interessante para você pensar aqui, e eu gosto muito, e que faz muito sentido, é com a poda que a gente faz nos vegetais, nas árvores, para elas crescerem de uma forma correta. Então, não sei se você já plantou uma árvore, eu já plantei várias árvores aqui na minha casa, nos lugares onde eu passei, eu tenho várias experiências com isso, e é muito interessante, porque se eu observar, às vezes, na rua, a gente vê isso, na calçada, uma árvore que nasceu completamente torta e que muitas vezes está atrapalhando o trânsito ou impede a passagem das pessoas e que depois não tem outro jeito. Depois ela cresceu torta, aí só tem um jeito, que é cortar drasticamente a árvore, porque ela poderia ter sido podada no início. E uma árvore com um vegetal no início, uma árvore, pode ser uma árvore grandona, no início ela começa a ter brotos por todos os lados, porque o vegetal vai se expandindo conforme ele tem espaço, ele vai se expandindo. E se a gente deixar esses brotos crescerem, eles vão fazendo esses galhos tortos e eles não conseguem ter um caule vertical para depois abrir uma copa lá em cima. Então parece uma coisa que muitas vezes a gente olha para um vegetal, para uma planta, mas a gente fica com pena de cortar aquele galho, mas se a gente não cortar aquele galho, ele vai simplesmente deixar ou a planta torta, ou vão sair muitos galhos e vão fazer com que aquele vegetal perca energia. Tem um livro que eu gosto muito, que talvez você já tenha lido, chamado Essencialismo. E nesse livro tem uma figura que olhando a figura, compreendeu o livro. Olhando a figura, a gente vê a força do foco ali, e tem duas imagens. Uma imagem de um círculo, com uma seta robusta virada para cima, que ele chama de foco, e a outra figura é um círculo cheio de setas para cima, para baixo, para os lados, para todos os lugares, de setas pequenininhas. Então aquela ali é a representação. Quando a gente tem muitas direções, a gente acaba perdendo completamente a força. Quando a gente só tem uma direção, a gente cria uma coisa realmente robusta na direção correta. E assim funciona a poda dos vegetais, e assim deve funcionar a poda do foco nas nossas vidas. Porque às vezes a gente se interessa por coisas diferentes e a gente acaba melhorando um pouquinho em cada uma delas e a gente acaba não representando nada. Então não esqueça do conceito de posicionamento, que é o objetivo maior. Posicionamento, representar alguma coisa para alguém, ou seja, uma coisa. E a gente tem que realmente abrir mão de várias outras coisas. A gente tem que fazer uma poda em tudo aquilo que nos tira daquele caminho que a gente planejou, daquela imagem que a gente planejou para o futuro, para o reconhecimento no futuro. Então, o foco é o caminho que te leva mais rápido e com muito mais solidez a esse posicionamento. E um outro erro que a gente comete e a gente perde o foco aqui é que muitas vezes a gente mergulha na gente mesmo, a gente identifica forças, talentos, potências, mas a gente muitas vezes identifica muitas vulnerabilidades. E às vezes a gente, com uma postura séria de querer melhorar, de querer crescer, a gente investe tempo, energia, dinheiro, fazendo cursos, muitas vezes naquelas vulnerabilidades ou naquelas fraquezas que a gente tem e que a gente pode passar a vida inteira tentando. A gente nunca vai conseguir chegar à excelência nisso porque a gente não nasceu para isso.
Então a gente deveria olhar para a nossa vida, fazer esse exercício de autoconhecimento, fazer esse profundo mergulho, identificar vulnerabilidades, identificar forças, mas estabelecer em qual dessas forças, em qual dessas potências eu vou concentrar toda a minha energia ali. E aí se lembre da figura do existencialismo. Uma única coisa que vai me levar ao reconhecimento que eu quero com o meu posicionamento. Não sei se você sabe, uma estatística diz que boa parte das empresas não quebram por falta de dinheiro, por falta de talento, né, por falta de pessoas especializadas. As empresas geralmente quebram por falta de foco. Elas estabelecem um caminho e aí elas vão pegando outras oportunidades, vão se transformando em armadilhas e elas são muitas coisas e não são absolutamente nada. Então, foco é fundamental para a gente poder chegar no que é essencial, que é o reconhecimento das nossas marcas, como a gente planejou, como a gente gostaria. Eu espero que tenha feito sentido para você aqui, que você tenha anotado. Se não anotou, volta no vídeo. Se você souber de alguém que está perdido com falta de foco e não consegue se achar, manda esse vídeo para ele, compartilha esse vídeo, leva para discussão, que pode ser interessante para ajudar mais pessoas. Eu espero que tenha feito sentido e eu te espero aqui no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!